está colocando o nome lá pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Então, precisamos dar continuidade. Então, o primeiro passo é esse, falar entre si. Neste momento, alguém pode estar escalado que não fala com uma pessoa ou acha que a pessoa é muito calada. Esqueçam essa questão. Se vocês são profissionais e o nome das instituições estão em jogo. Então, às vezes, o colega tem que respeitar cada um. Às vezes, eu não gosto de falar demais, mas procure conversar com esse colega. Se tem alguma coisa, mas eu não gostaria de trabalhar com fulano ou com ciclano. Esqueçam isso, porque senão o nosso trabalho não vai fluir no campo de jogo. Então, primeiro passo, designado, manter contato em si. Lembre-se que a partir da definição da escala, que eu já estou no tópico que eu falei, o espírito da equipe deve prevalecer entre os atos. Nós temos que vivenciar. E aí uma figura bastante ilustrativa aí. Ó. Todos estão com um objetivo único. Todos estão com um objetivo comum, que é o quê? Certificar e legitimar o resultado daquela partida que os 4 estão designados. Né? Então, isso é importante. Espírito de equipe prevalece do momento da designação até o final da partida. Temos que vivenciar esse espírito de equipe. É o primeiro ponto importante para que o nosso trabalho comece a fluir. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho é só saiu a designação, então vamos apitar no sábado e dá tudo certo. Negativo. O trabalho começa no momento da designação. Já vamos começar a vivenciar todos os parâmetros. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação antes de passar para o próximo tópico? Alguém quer ilustrar algo? Ivanei, não é... Boa noite, né? Boa noite a todos. É só ilustrar, né? Mas dizer que a gente vivencia isso, principalmente aqui na Bahia. A gente faz isso aí que você falou. Recebe a designação, cria um grupo, e ali a gente já vai conversando entre os colegas, né? A comissão também faz parte desse grupo. Já vai planificando ali o trabalho, horário de chegada, vestimenta, uniforme que vai usar, certificar as coisas do time, ler o regulamento da competição, né? A gente já vai ali trabalhando para que tudo fique bem amarradinho, para quando a partida começar, está tudo ali alinhado e que a gente não venha ter nenhum fator surpresa. Só um instantinho que entrou aqui um. Pronto. Então, como o Moisés falou aí, né? Moisés, não sei se o seu áudio estava um pouco baixo, mas deu para entender. Esse é o trabalho que você falou aí no seu estado de designação. Então, esse trabalho aí tem que ser em todos os estados, né? Pois a regra ela é universal. E para o bom andamento de uma partida, esse é o primeiro tópico desse trabalho dessa noite que eu quero passar para os senhores e para as senhoras. É o planejamento antes, durante e após a partida. Então, seguindo aqui, ainda, o bom andamento do trabalho depende dessa atitude assumida desde a designação, ainda continua. E aí vejo que todos estão aí, ó, todos emanados, todos de mão dada. Então, a gente vê muito essa ilustração quando vai começar o jogo, 1, 2, 3 arbitragem, mas é 1, 2, 3 arbitragem no momento que saiu a escala. E aí volto a frisar num ponto importante aqui nesta noite. Possa ser que aquela escala, eu não queria estar naquela escala, eu achei que o jogo melhor é do meu colega. O jogo melhor é o que você está. O jogo melhor é o que você foi designado. Ah, mas eu não queria estar trabalhando com Moisés, queria estar trabalhando com o Mateus. Se você está designado com Moisés, você tem que trabalhar com Moisés. Você tem que dar o seu melhor. O seu jogo sempre é uma final. Isso começa o quê? No momento da designação. Se eu chego agora para dar as mãos no campo de jogo, mas se desde a designação eu já estou achando que eu deveria estar em outro jogo, eu já deveria estar com outro colega, não está prevalecendo o espírito da equipe. Eu já estou indo para o campo de jogo apenas para cumprir uma obrigação. E na arbitragem a gente vai cumprir a obrigação porque nós estamos designados, né? Dá a missão para eu cumprir. Mas, acima de tudo, eu tenho que fazer com amor o que eu estou fazendo. Então, lembre-se disso. Nós não escolhemos o jogo. Olha a palavra, designação. Nós fomos designados para aquele jogo. E ao ser designado para aquele jogo, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que me colocar no lugar do meu companheiro, do meu próximo, né? E dar o melhor para aquela partida e legitimar o resultado no campo de jogo. Isso é o mais importante. Vamos passando aqui. Próximo tópico, equipes. Levantar todos os dados relevantes para a organização e elaboração do plano de trabalho.
De que forma? Isso é uma coisa que pode ser rotineira. Alguém pode dizer assim, professor, já escutei isso várias vezes em palestras, em planificações, mas é preciso estar sempre relembrando, estar no seu dia a dia. Levantar os dados relevantes para a organização e elaboração do plano de trabalho. Equipes. No jogo anterior, que, vamos dar um exemplo, que o Gideon apitou, eu estou escalado, eu vou conversar com ele e perguntar como é que a equipe branca e a vermelha se comportam, né? Qual é o desenho tático da equipe ali? Como exemplo, alguns jogadores ficam em posição de impedimento na hora das faltas próximo, para que confunda ali a defesa, o jogador que está em posição ele sai e vai entrar um de trás para fazer. Professor, mas isso não vai acontecer no jogo. Mas eu preciso trabalhar com arbitragem preventiva. Eu preciso saber se tem algum jogador que ele é um pouco mais ríspido, se é um jogador que ele tenta burlar a regra do jogo, fazendo o antijogo, de que forma? Retardando o reinício no tiro de meta, retardando o reinício no arremesso lateral, né? Retardando o reinício numa cobrança de um tiro livre direto ou indireto, simulando, porque a gente tem que muito distinguir o que é simulação e o que é contato físico. A gente precisa ter essa noção, ter essa direção. Então, isso tudo são dados que nós vamos levantar. Agora, óbvio que eu não vou para o próximo jogo. Se tem um jogador da equipe vermelha que simula muito, não é porque ele simula muito. No jogo que eu estou apitando, qualquer coisa, pode haver o contato físico. Contato físico no futebol é permitido. E há um contato físico desse jogador, eu vou lá e puno esse jogador com cartão amarelo por simulação. Aí nós estamos cometendo um erro grave. Primeiro a gente tem que ver se realmente foi a simulação. Porque muitas vezes, quando a gente fala nas planificações, nos trabalhos, olha, pessoal, levante os dados relevantes para a organização do seu trabalho, as equipes. Aí o árbitro muitas vezes já vai com aquele pensamento firmado que aquele atleta da equipe número 8, dessa equipe aí preta, ele simula muito. Então, qualquer coisa eu vou aplicar o cartão nele, por uma simulação. Ou, realmente, se ocorrer uma falta, e justamente dentro da área penal, não. Eu não vou dar não, porque ele cai muito. A gente precisa colher as informações, óbvio que é necessário, mas saber que cada jogo é uma final. O árbitro entender que cada jogo é uma final para ele. E saber o quê? Administrar, sentir a atmosfera do jogo, buscar a leitura no campo de jogo, né? Estar próximo da jogada, sim. Faz a elaboração do trabalho daquela equipe, mas, contudo, vivencie o jogo que você está apitando. Mas não despreze de forma alguma as informações relevantes às equipes no jogo anterior. Perfeito? Alguém quer indicar algo, quer complementar algo? Podemos passar por... Alguém quer falar? Fique à vontade. Ivanei, Jair. Oi, Jair. Boa noite, Jair. Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. A Bíblia fala que se não houver profecia, o povo se corrompe. Isso, trazendo para o que o senhor acabou de frisar aí, às vezes a gente cai nessa armadilha dizendo, não, eu já sei, isso não vai acontecer no meu jogo, não precisa não. Não, todas as informações necessárias, todas elas, para mim, ela é relevante. Eu preciso saber, eu preciso estar a par. Lógico que a gente não vai, como o senhor acabou de dizer, a gente não vai levar o fato de um jogo para o outro. Não, a gente vai julgar aquela partida, aquele lance, não a partida anterior. Então, a gente não precisa, não deve, de maneira nenhuma, e nem pode levar um julgamento de uma partida para outra. Mas todas as informações, elas são pertinentes, sim, e é necessário. Eu estava fazendo um jogo, tem mais ou menos uns 3 meses, que você falando aí, eu lembrei. O goleiro estava calçando a luva na hora do início da partida, e aí disse, não, eu gritei de lá, goleiro, ele aí disse, não, pode rolar, professor. Disse, mandei aguardar o tiro de saída, o início de jogo, até ele calçar as luvas. Ele aí calçou a luva, pode rolar, eu aguardando, aí rola aquele bochicho, aquele comentário e tal, daqui a pouco o cara rolou a bola, o goleiro estava basicamente quase fora da área penal, o cara rolou a bola e meteu a bola no gol. Pum, a bola passou quase perto do gol, quase acontecia um gol, e aí no intervalo o cara falou assim, rapaz, se o senhor manda rolar a bola
e ele tá calçando a luva, ele ia dizer que tomou o gol por causa do senhor. E é exatamente isso. É. Então, a gente precisa ter essa planificação e é muito importante o que o senhor está falando, é muito importante para a nossa... Obrigado, Jair, pela Professor. intervenção e fica à vontade. Quem fala? Alan. Oi, Alan. Pois não, pode falar. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Pedir desculpa pelo atraso, aí, alguns minutinhos de atraso aí que eu entrei na sala. É importante essa questão aí das equipes. Domingo eu fiz um jogo em Abrantes, aqui na Bahia. É um campeonato muito disputado, um campeonato muito quente, que não é qualquer pessoa que entra ali que tem coragem de entrar ali para apitar um jogo. Até porque é uma área dominada pelo crime organizado. Uhum. Então, muitas pessoas têm medo de entrar ali. E é um campeonato que vale 12 mil reais para o campeão. E o pessoal que joga com sangue nos olhos mesmo. E nesse jogo, eu procurei informação sobre as duas equipes. La Bombonera, é isso aí mesmo, Isadora. Eu não consegui sobre uma equipe, mas eu consegui informações importantes de uma das equipes que ia fazer as quartas de final. São informações importantes, por exemplo, em passar a informação de que o zagueiro, um que joga com protetor bucal, ele é muito violento, ele é muito grosso. Uhum. Então a gente já vai conhecendo já um jogador. E que o capitão, ele reclama de tudo e cai o tempo todo. Então, para algumas pessoas isso pode não ser nada, mas para a gente que trabalha com a arbitragem, isso você já entra em campo sabendo, não que você vá mudar o seu estilo de jogo, mas você já vai conhecendo um pouco dos jogadores. Eu acho de fundamental importância para a gente já começar a elaboração da planificação de trabalho com pouca informação, mas que já tem alguma coisa em mãos. Perfeito. 2 pontos positivos aí, né? Essa questão do, como você diz, o produtor bucal, que ele já bota, que ele é muito violento, ele já sabe que se ele tentar violentamente contra o seu adversário, ele já tem uma proteção na boca. É óbvio que ele já deve usar isso porque alguém já tentou contra ele. Segunda questão do capitão, né? Que a gente até fala que o capitão é para orientar as equipes. E tem capitão que às vezes ele se joga muito, ele simula uma falta, ele já cai abraçando a bola, e aí você vai dar um tiro livre direto contra a equipe dele. Não é bobo, não. São fatos importantes. E o tema está aí. Levantar os dados relevantes para a organização e elaboração do meu plano de trabalho. Aí alguém pode me perguntar, mas está no plano de trabalho isso? Óbvio que está. Aí entra a arbitragem preventiva. E aí eu tenho que orientar os meus assistentes, olha, fiquem mais atentos, né? Fiquem mais atentos. Redobre o nosso contato visual, né? Sinais discretos comigo e entre vocês, porque muitas vezes na nossa linguagem corporal nós vamos administrar e ganhar uma partida dessa sem precisar aplicar um cartão. Mas se eu não busco essas informações, vou para um lugar, nós vamos chegar daqui a pouco no outro tópico, né? Para não adiantar muito esse tópico que eu ia falar agora. Mas se eu não busco essas informações, eu vou ser surpreendido. Mas se nessa informação que eu tenho, esse jogador que ele é mais viril, que eu falei anteriormente aqui, né? Na nossa fala desta noite, eu já vou procurar o quê? Estar mais atento, próximo ainda mais da jogada quando esse jogador estiver. Seja ele defensor, atue no meu campo, no ataque, não importa, que tem atacante também que ele é um pouco viril. E a segunda informação, essa questão da reclamação. Se eu já me atento a ele, já estou próximo, eu já vou dizer, pá, aqui o senhor está para orientar a sua equipe, eu vim arbitrar o meu jogo. Então são dados, sim, muito importantes. Boa participação também, Alan, obrigado. Mas alguém, pessoal, podemos passar para o próximo tópico? Só para completar, em um determinado momento do jogo, houve um lance de disputa de bola, um empurrando o outro dentro da área desse zagueiro. Certo. E aí, como a gente já sabia do comportamento dele, aí eu, como estava de assistente, eu já gritei de lá do canto. Eu falei, professor, pode deixar que eu tô de olho na zaga. Tô de olho na zaga, tô vendo tudo daqui. Já deu o sinal de alerta. Já foi para matar a jogada mesmo. Com certeza. Com certeza. Professor. Oi, não? Marcos Oliveira de Simocílio. Oi, Marcos. Boa noite, Marcos. Sua mãe, como é que tá? Tranquilo? Melhorou? Tudo, graças a Deus. Tudo na paz. Graças a Deus. Que foi Alan passando aí pra gente aí uma experiência do jogo dele, final de semana. E aí a gente fica atento também quando a gente entra dessa forma que Alan teve uma planificação, a gente já entra já
na tensão do jogo, porque é umas quartas de finais ou é uma final. Isso. Já conhece as duas equipes, ou a gente não teve informação da segunda equipe, mas teve de uma. E a gente entra já no âmbito do jogo, de uma quarta de final ou que seja de uma abertura de campeonato. Quando a gente entra a pasmo, não ligando para nada, o jogo vai ser tranquilo, os próprios jogadores sentem que o árbitro não está nem aí, ele não está no jogo e eles vão montar no árbitro, ou no trio ou no quarteto. Com certeza. Então é da forma que Alan falou aí, a gente tem que ter uma planificação, o senhor também falou, e entrar ligado em 220 com o jogo. Com certeza. Porque senão, como você disse que o árbitro ainda dispersa, eu sempre digo, pessoal, o jogador sabe o árbitro que tá. O jogador sabe quando tem árbitro. Bateu na porta, hoje tem árbitro. Vocês escutaram aí, eu batendo aqui. O jogador percebe. E a gente precisa o quê? Nos impor, ter autoridade sem autoritarismo. E aí, a sua colocação, Marco, complementando, o jogo, se você está disperso, o jogo vai lhe surpreender. Mas vai lhe surpreender de uma forma negativa, não positiva. Nós temos que surpreender a partida e o jogo não surpreender, mas de forma positiva. Como assim? Como é que o jogo não surpreende de forma positiva? Quando eu estou próximo da jogada e tomo as decisões corretas. Mas quando eu estou disperso, que vem uma decisão para eu tomar, o jogo vai me surpreender negativamente. E aí não deixa de falar de controle de jogo nesta noite, não. Se eu entro disperso e a partida vai crescendo, eu já perdi o controle do jogo. E para eu retomar esse controle na minha mão, vai dar trabalho. Tenha certeza disso que vai dar muito trabalho. Então, se eu não fizer a preventiva, se eu não levantar os dados relevantes para a organização da minha elaboração de plano de trabalho, consequentemente, vai me trazer sérios problemas para terminar aquela partida com o controle de jogo, que nós já vimos aqui esse ano na nossa sala online, o que o controle de jogo faz, né, com que modifique a partida para que o árbitro, depois que ele pensa que vai controlar, depois de várias situações que ele deixou, porque eu costumo dizer que o árbitro permitiu, deixou muito solta a partida e acha que qualquer momento ele vai tomar. Não é assim. Cuidado para não ser surpreendido. Perfeito? Obrigado também, Marcos. Vamos passar para o próximo tópico. Local de trabalho. Desculpa, passou um aqui. Local de trabalho. Conhecer os aspectos técnicos do local de trabalho, buscando os dados referentes ao local dessa partida. Pessoal, aí está o estádio, óbvio que é o local do nosso trabalho, mas quando a gente fala buscar dados referentes ao local de relação à partida, é como eu vou chegar nesse estádio. O Alan citou aí que foi trabalhar num local que é muito conflito, né? Um domínio, muito conflito. Então, Alan, ele já tinha que saber como é que eu vou chegar nesse estádio. Por que rua? Por onde eu vou sair? E aí não é diferente do âmbito profissional. Eu vou apitar em Maceió, ou vou apitar aqui em Salvador, para eu chegar no Barradão. Óbvio que no Campeonato Brasileiro tem um quarto a me pegar, mas vamos supor que não tem o quarto árbitro, ele mora no interior, já vai chegar próximo ao jogo. Eu vou ter que me deslocar para lá. Ah, professor, mas tem Uber, tem tal, mas eu preciso conhecer. Ah, mas eu não sou de Salvador, mas nós temos ferramentas. Nós temos o Google para ter local. Eu preciso conhecer. Hoje você consegue nas imagens ver coisas antigas, ruas anteriores, e você não vai deixar de ver o estádio. Então eu preciso saber por onde eu vou chegar, por onde eu vou sair. E eu vou dar um exemplo prático que aconteceu. Na reinauguração do Repelé, eu estava nesse jogo, CSA e CRB. E o quarto árbitro, ele foi pelo local correto, para fugir de um tumulto e confusão entre as torcidas de CRB e CSA. Mas, para nossa surpresa, nós somos surpreendidos de forma negativa. Quando nós entramos na rua, que era de acesso ao outro portão, quando vimos o conflito, eles já tinham vindo a confusão lá para cá. Então, os cavalos da polícia empinando na frente do carro, nós tivemos que manter a calma. Aí você diz assim, professor, mas o senhor não disse que era para ver? Nós fizemos tudo correto, mas veio a diversidade, e aí temos que estar preparados. Por que eu estou dando esse exemplo? Para que aquele fato não venha influenciar no nosso emocional. Então, o local de chegada no estádio, eu tenho que saber. Eu tenho que saber a distância para que eu não seja surpreendido e me atrasar. Porque se um jogo é 15 horas, eu tenho que chegar às 13 horas, ok? Mas chegar às 12h30 tá bom, tá? Agora, se eu estiver no hotel e sair do hotel 12h30, eu não vou chegar às 13 horas. Ah, mas pode chegar às 1h30, mas pode chegar também 14h30 ou 15 horas em cima, depender. De repente tem um movimento fecha. Então, isso são prevenções. E aí saber, referente, buscar ali, tudo conhecer todo o estádio.
Tem local de saídas ali, o estádio, tem acesso para o gramado. Como é esse estádio? Eu tenho que conhecer tudo. Tudo isso eu tenho que conhecer. E aí nós vamos falar mais na frente do passeio tático, mas já adiantando Rota aqui. de fuga. Isso, um local que eu vou trabalhar, o assistente. Seu local que você vai trabalhar, assistente 1, assistente 2, né? O árbitro central, saber ali também, conhecer o piso, saber qual o tipo de calçado. Então é importante esse local de trabalho. Então, isso não obstém do amador, não, viu? Eu costumo levar esse trabalho quando eu vou ao interior do estado, eu costumo dizer, aí eu assim, só já tenho, mas aqui o campo é aberto, certo? É o campo é aberto, mas eu costumo dar um exemplo a eles. Você tá na cidade, aqui vou dar um exemplo, Tobias Barreto, e vai apitar num povoado Tobias Barreto. Aí às vezes vinha árbitro do município vizinho, mas ele não conhece aquele povoado. Eu preciso saber como eu vou chegar naquele povoado. Eu preciso saber, o campo é aberto, mas eu vou trocar meu material aonde? Então, isso são dados que é importante. Isso sempre é importante levantar o nosso local de trabalho. Pois não, quem chamou, por favor? Alguém chamou? Oi, eu, Carlos, boa noite. Boa noite. Assim, pegando esse gancho, como o senhor falou aí, de a gente conhecer, a gente trabalha muito aqui na Bahia, assim, questão do campeonato intermunicipal, quem trabalhou sabe, a gente busca referências. Oi, Carlos. Seleções com o estilo do piso. Você está me ouvindo? Tá, tu cortou um pouquinho, mas voltou agora. Agora voltou. Estou dizendo, aqui na Bahia, quem trabalha no intermunicipal conhece. Sua internet está oscilando. Você falou o intermunicipal na Bahia. Como é o Cortando, estilo tá da cortando. seleção jogar, o estilo do piso. Tá ruim. Não, tranquilo, mas é porque tá oscilando. Mas eu entendi. Você falou assim, o intermunicipal. Se quiser, mande no chat a sua colocação. Professor Ivan, Pois não. o que Carlos está querendo dizer aí é sobre o campeonato intermunicipal aqui da Bahia, né? Certo, que certo. tem muitos campos, tem um clássico muito conhecido aqui que chama Santa Amaro e Cachoeira, entendeu? Certo. Então, se você não conhecer bem as equipes, se você não conhecer a forma tática que jogam, a rivalidade, a história desse clássico, né? O árbitro no campo de jogo pode ser surpreendido, o quarteto ali, todo mundo, né? É isso que ele quer dizer. E conhecer o Sentir local. o clima da cidade, tudo isso. Conhecer o local de trabalho, onde você vai chegar. Porque quando a gente fala local de trabalho, a pessoa acha que é só dentro das 4 linhas. O local de trabalho é o estádio. Como eu vou chegar? Onde é o vestiário? Tudo isso eu tenho que saber. Eu não posso chegar já no estádio e já me batendo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando eu ia aqui no Nordeste para jogo, que às vezes eu ia sozinho, era designado sozinho, colega do estado. Fui fazer jogo já em Caruaru, fui fazer jogo já em Salgueiro. Então eu já procurava. Onde é o estádio aqui? Procurava antes. Quando eu chegava, eu só confirmava. O estádio está próximo aqui. Também outra coisa importante. Saber onde pedir as referências. Peça no hotel, numa pousada, não vá num bar pedir referência. Não pare numa casa pedir referência. Então você para num posto de gasolina. Ali você pode até parar numa cidade. Ali onde o estádio, estou no caminho certo. Chegar no estádio com antecedência. Por quê? Você já vai visualizar o portão de entrada. Então isso tudo é importante. Não adianta você ir para um lugar que você não conhece para ficar aventurando. Eu acho que é esse portão, eu acho que é aquele portão. Por isso que é importante o árbitro é o primeiro a chegar e sempre o último a sair. Perfeito? Vamos passar aqui. Próximo tópico. Trabalho em equipe. Lembra do nosso primeiro tópico? Falando de designação. Aí nós temos os 2 assistentes FIFA, o Bruno Bochila, o Bruno Pires, que inclusive está aqui hoje fazendo aqui um jogo aqui hoje. Tem o acho que acho que é o Ricardo ou o Wagner Rosa. Acho que não são parecidos, mas acho que é o Ricardo. E o Jean Pierre do Rio Grande do Sul. E aí, trabalha em equipe. Tranquilo. Tá, eu sei, confirmando aí. Vamos lá, pessoal, esse jogo é nosso. Mas lembre do nosso primeiro tópico que eu falei. Designação. Aquelas mãos ali, todo mundo junto, mas começa na designação da escala. Não adianta eu não vivenciar o jogo e chegar agora aqui nessa foto. Vamos lá, trabalhar aqui. Aqui só estamos certificando. Pessoal, esse jogo é nosso. E a gente precisa ter unidade. Vocês vão entender no tópico que vai ter na frente, eu vou falar sobre essa questão da unidade. Então, o trabalho de equipe, pessoal, é importante. Nós tivemos um trabalho em equipe sábado. Eu fui surpreendido positivamente. Por quê? Porque todos trabalharam.
Isso é a surpresa positiva. Isso é uma surpresa boa para a escola. Mesmo os que não estavam no grupo, participaram como coadjuvante, né? Muito bem feito lá. Vocês inventaram, se reinventaram, então isso é trabalho de equipe. Ali ninguém quis mostrar que eu era superior porque eu era o líder, eu era superior porque eu era o árbitro, eu era assistente, mas eu era inferior porque era atleta. Não. Todos irmanados fizeram trabalho de equipe. O que vocês fizeram sábado, lá no Exército, no campo, na prática, é o que a gente quer na arbitragem, é trabalho de equipe. Todos esses 4 têm um papel importante. Mas tem um que vai ser o árbitro central, tem um que vai ser o assistente número 1, tem um que vai ser o 2 e tem um que vai ser o quarto árbitro. Mas quando a gente fala trabalho em equipe, pessoal, se ganhar, ganha o quarteto. Se houver uma falha, é a falha do quarteto. Não se admite que hoje diga assim, não, quem errou foi fulano, eu me saí bem. Não, trabalho em equipe é isso. E aí o trabalho de equipe começa o quê? No momento da designação. Tranquilo? Alguém quer ilustrar algo? Quer falar algo sobre o trabalho de equipe? Então, vamos passar. Ponto importante aqui, ó. Equipamentos a serem utilizados. Checklistzinho aí de lado, ó. Elaborar uma relação com todos os materiais indispensáveis à prática da arbitragem. Quais são os materiais que são indispensáveis para nós, pessoal? Vamos lá. Cartão. Apito. Vamos lá. Relógio. Quero ouvir vocês. Sim, apito. Um de cada vez. Relógio, o que mais? Bandeiras. Bandeiras, o que mais? Bloco de notas. Isso, bloco de notas. E aqueles Dois. Bomba de e aqueles Uniforme. equipamentos que estão que a regra permite também usar, não são obrigatórios, quais são? Rádio. Indicador. Isso, bandeiras eletrônicas. Perfeito, pessoal. Parabéns. Então, esses materiais são indispensáveis, não são? Perfeito. Aí eu estou designado para sábado, como eu falei, nesta noite eu vou trabalhar. A escala saiu hoje. No dia anterior da partida, qual é o dia anterior da partida? Sexta-feira. Aí eu vou separar todos os meus materiais. Apito, cartão, o TOS, não é isso? O bloco de nota, meus relógios, mas faltou algo importante aí que ninguém falou. O que é que faltou aí nesse material? Uniforme? Ah, claro. Não, bandeira falaram, uniforme. Você vai apitar seu uniforme? Eu Padronizado. falei. Não escutei. Quem falou aí? Uniforme. Uniforme. E aí vou chamar o assunto do uniforme aqui, como hoje também na nossa sala. Lembre-se que os senhores têm 2 camisas, a verde e a branca. E a escola fala de manhã já. A coordenadora bota a camisa verde. Tudo bem, só estou dando exemplo. Ah, mas eu não vou usar essa verde não, porque eu vou ter para lavar. Lembre-se que se organizem, porque a aula também é um jogo. E se você tiver escalado para o jogo hoje de noite, a escala saiu ontem, uma escala extra saiu ontem na terça, o jogo é amanhã de noite. Tem que estar com o material pronto. O árbitro de futebol tem que estar com o materialzinho dele pronto. Quando foi nosso presencial, sábado, domingo, coloca tudo para lavar. Segunda, no máximo, coloca tudo para lavar. Ok? É um exemplo prático que eu estou dando. E é do jogo. Bem assim é um dos uniformes. E aí, se eu tenho todos os uniformes, a minha federação, a CBF, manda 4 camisas. E aí eu não vou para o jogo, não levo uma porque não deu tempo para lavar. Cadê a planificação? Então, vamos trabalhar com designação que eu falei. Todos nós temos designado sábado. Vou separar meu material o quê? No dia anterior, na sexta-feira. Separei tudo, mas no sábado verificar se nada foi esquecido. Confere todo o material. E aí eu vou dizer a vocês como eu fazia. Eu, Ivonei Alves Lima. Se alguém quiser seguir o padrão, tranquilo. Se alguém já faz, parabéns. Mas não seguir meu padrão, né? Se não seguir, não é que não está de parabéns, não. Eu sei como eu trabalhava. Campeonato Brasileiro. CBF manda 4 camisas. Então eu pegava camisa amarela, aí falava comigo mesmo, amarela. Camisa preta. Camisa azul. Camisa rosa. O abóbora. Estava aqui. Short. Aí pegava os 2 shorts. 2 pares de meião. 2 pares de meião. Pronto, tranquilo. Meu agasalho. Tá aqui. Minha calça. Tá aqui. Aí abri a minha necessaire. Vamos lá. Eu sou assistente, mas eu tenho que levar. Apito. Tá aqui. 2 cartões. Tá aqui. 2 relógios. Tá aqui. O TOS tá aqui, tá. Isso aí serve para os assistentes, viu?
que um aluno me perguntou, mas o assistente tem que ter cartão? Tem, você é árbitro. Só que você é a função de árbitro assistente. Mas não quer dizer que você não tem que ter o material. Uma prevenção, se o colega esquecer, temos que estar prevenido. E aí, minha bandeira eletrônica e ainda levava uma bandeira normal dentro do bornal. E aí já era os outros padrões, toalha, aí já mais um material. E sim, conferia tudo, botava na bolsa, esse material está pronto. Por quê, pessoal? Ah, professor, mas eu já fiz no dia anterior. Você está no dia a dia, você está na véspera de uma viagem, você está em casa, pode ocorrer uma distração e você achar que tenha colocado. Então, faz o checklist antes de sair. Perfeito? Aconteceu isso comigo domingo, professor. Aconteceu? Tá vendo? Eu voltei daí e aí botei rápido, assim que eu cheguei, botei rapidamente tudo para lavar, que eu tinha uma final no domingo. Certo. Acordei, já estava seco, só tirei o short térmico do varal, vesti, porque eu normalmente já chego com short térmico, né? Até por conta da logística de troca, que às vezes não tem... Isso. Os ambientes aqui, às vezes, tem que ser compartilhado mesmo, e aí não fica legal. E aí eu já botei, tomei café, saí, fui pro campo de jogo. Minha sorte é que é próximo daqui, é a 1 quilômetro da minha casa. Na hora de trocar, cadê o short saia? Peguei a moto do colega que ia trabalhar comigo, vim voando aqui em casa. Peguei o short e voltei, mas esqueci o short. Tava seco no varal, eu não tirei na hora de tirar também o short térmico. E aí acabei esquecendo, mas a sorte que deu tudo certo. Voltei, peguei rapidão, voltei, fiz o jogo. Foi tudo certo, mas aconteceu comigo isso. Pronto. Eu faço assim, professor. Eu comentei até com o Deon Lima, eu tenho uma cadernetazinha aqui pequena, e quando eu vou para jogo, eu faço uma relação assim, no caderno, e aí eu boto 2 shorts, 2 camisas, meião, tudo, e quando eu vou colocando na mochila, tem um short, eu vou lá e dou um ok, meião, ok, tudo direitinho, porque já aconteceu de eu esquecer short, já aconteceu de eu esquecer apito, só nunca esqueci a bandeira ainda. Não, mas quem falou primeiro foi Isadora, não foi? Foi. Pronto, Isadora. Então, Isadora, parabéns pela sua sinceridade de falar. Tenho certeza que isso não vai ocorrer mais. Você não foi prejudicada, que estava a 1 quilômetro, mas você imagine se você está a 1 hora ou 1 hora e meia de distância, né? E assim, por isso que eu digo, a gente precisa fazer a conferência. Eu entendo que às vezes acontece, você veio daqui e tal, mas se viu de exemplo, com certeza isso não vai ocorrer mais. E a questão Na verdade, foi a primeira vez que aconteceu comigo, nunca tinha acontecido. Pronto, a primeira e a única. E aí, quando falou assim, eu nunca esqueci bandeira, mas eu volto a dizer, senhores, nós estamos em outro século. Hoje, vocês são aptos, só que, como eu falei, naquela ilustração anterior, um quarteto estava ali. Eu sou assistente, mas eu preciso ter o material, eu preciso ter cartão, preciso ter apito. Você imagine, por exemplo, eu sou assistente, tua vida foi assistente. Falei nesse ano a vocês. Eu adquiri uma bandeira eletrônica. Não é para ser melhor do que ninguém, era para o meu trabalho. Aí eu ia levar só uma, porque eu só bandeira com uma. Não, eu ia levar as 2. E aí trabalhava um colega trabalhando, não trabalhar com a minha. Eu já vivenciei isso de colega levar uma bandeira para o jogo, isso não existe. E aí, dando o exemplo do material, teve um árbitro que ele estava no lavar, né? Precisou dele para ir para o campo de jogo e ele estava sem o material. Atrasou 8 minutos o jogo, que foram arrumar material para ele. Isso é admissível? Não é admissível. De hipótese alguma é admissível isso. Professor Vanei, queria fazer uma pergunta para o senhor rapidinho. Nessa situação do uniforme, já pode enquadrar aquela situação do trabalho em equipe. Já aconteceu com você, tipo, quando é escalado, você comunicar aos seus colegas ou no plano ali, você falar o uniforme vai ser X, mas que todos levem esse uniforme? Tem essa comunicação entre vocês? Tem, não. Tem e deve existir, não mudou. Sim. Até hoje, se você for apitar um futebol amador, você for, por exemplo, vou dar o exemplo do torneio agora em maio. Lembra que quem trabalhou nesse amistoso, eu criei um grupo e vocês vão ver, eu boto lá, uniforme, use camisa tal. Só que vocês é que vão ter que colocar. Então, lembra que eu falei no primeiro slide, vocês já estavam no início da aula. A designação começa já plano de trabalho e planificação. Não entendo. Eu vou levar os 4 uniformes. Por que eu vou levar os 4 uniformes? Uma coisa bastante interessante que eu ia falar no final, mas vou aproveitar e falar logo. As equipes hoje mudam muito as cores da camisa. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso estado. Sergipe e Confiança, um é vermelho e um é azul.
Eu vou usar o preto só e amarelo. Beleza. Aí vai o confiança lá, o marketing muda lá e bota um azul com a tonalidade bem preta. Você vai usar o uniforme preto? Não. Mas eu posso usar amarelo. E se você não levou amarelo? Tá entendendo? Então, por isso que você, se a sua entidade deu 4 uniformes, leve os 4 uniformes. Por quê? As equipes hoje têm uniforme A, que é o padrão, mas devido aos marketings, eles estão mudando várias e várias cores. Né? O Sergipe é vermelho, mas daqui a pouco ele pode estar com outra cor diferente. Então, a gente não pode ser surpreendido. Então, respondendo a sua pergunta, Hugo. Beleza. Saiu o trabalho, saiu a designação do trabalho, geralmente isso é papel do árbitro central. Por exemplo, pessoal, vamos usar material tal, mas a minha predominância, eu dou exemplo agora, a minha predominância é usar amarelo, mas levem todos, para que não sejamos surpreendidos. Então, material de árbitro tem que estar na bolsa para o campo de jogo. Professor. Trabalho em equipe aí, né? Sempre. Não é o meu gosto, não, viu? Não sou eu que vou, não, eu só vou levar 2, não. Trabalho em equipe. Todos. E aí, isso aí já está o quê? Na designação. Hoje é muito fácil a ferramenta do WhatsApp, né? Que dá o trabalho para a gente estar ali. Os 4 já debatendo, camisa tal. E outra coisa, no dia do jogo ainda, tem um checklist aqui dentro do nosso plano de trabalho. No WhatsApp também tá. Pessoal, e aí? Tudo certo? Conferiram? Vamos sair. E isso é trabalho aqui. Isso é vivenciar o jogo. Vivenciem o jogo. Sintam o jogo. Gostem do jogo. Comecem a viver o jogo. Com certeza vocês não serão surpreendidos. Professor, Pois não? No finalzinho aí o senhor falou tudo, né? Que isso é papel do árbitro central. Eu ia falar justamente sobre isso aí. Isso. Quando eu sou escalado como central, eu faço meu checklist e cobro dos meus colegas para que eles façam também e que chequem novamente antes da viagem, para que a gente não tenha problema nenhum. Você é o líder daquela equipe. Ok? Todos têm um papel importante. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo. Não vou citar o jogo, não vou citar os árbitros. Eu fui para eu não sei se eu já comentei, mas é bom para você entender, pegando essa fala do Alan agora. Eu fui para um determinado estado aqui do Nordeste, estava de folga, fui com minha esposa, e fui convidado para assistir o jogo. E aí me entra uma equipe de branco, a outra equipe toda de preto e a arbitragem toda de preto. E eu sem entender nada. Mas a ética eu não vou falar. No estado dos outros, se fosse no meu estado, eu podia até comentar. E aí eu senti algo estranho quando o assistente levantou a bandeira. Fiquei calado. Não demorou muito, mesmo. Não demorou muito. Com 10 minutos de jogo, demorou um pouquinho ainda, né? Com 10 minutos de jogo, o telefone tocou, né? A gente tava lá no camarote. Sabe o que aconteceu? Não levaram bandeira, os assistentes. Tiveram que rasgar a camisa amarela para ir para o campo de jogo. É inadmissível isso? Não é. E aí, aproveitando a fala de Alan, aí você vai dizer, o que é que tem a fala de Alan? Conferência do material. Os assistentes são culpados? São, mas o árbitro central também é culpado. Viajaram junto, no mesmo estado. E o mais agravante, todo mundo estava muito tranquilo, né? Porque saiu do hotel, ninguém conferiu nada. Chegou no vestiário, ninguém conferiu nada. Só foi ver que as bandeiras não estavam no estádio lá, né? Quando foi começar o jogo. E esse exemplo que eu estou dando não foi o exemplo que já foi falado aqui, com o Darão falou com os companheiros lá, não. Esse exemplo foi aqui no Nordeste. Um jogo de Série C. Então, realmente... E pegou muito mal. Pegou muito mal. Pois não? Jair. Oi, Jair. Geralmente, as minhas designações, as que eu recebo, geralmente é para trabalhar como central. Né? Volta e meia eu saio como assistente. Mas, dentro de uma planificação de trabalho que é feito, e isso é independente da posição que eu vá atuar, a gente combina. Quem está disponível para levar a bandeira? Aí, geralmente, o assistente, eu me responsabilizo, eu levo. Mas na minha mochila, sempre vai a minha bandeira. Positivo, perfeito. Já aconteceu chegar lá, o assistente, rapaz, deixei a bandeira não sei aonde e tal, o cara não me devolveu. E, enfim, eu disse, pego a minha na mochila e a gente usa. Ou seja, a minha bandeira não sai da minha mala de jeito nenhum. Entendeu? Perfeito, perfeito.
Já acabou de me responder, porque era uma pergunta que eu ia fazer. Isso aí. E, se o árbitro central ele deve ter um par de bandeiras, né? Então já está respondido já. Da mesma forma que eu falei, da mesma forma, eu gosto que vocês participem isso, que eu deixei em aberto, mas já veio a pergunta. É Manuel, né? Perguntou agora? Das bandeiras? Do árbitro? Isso, professor. Isso. Da mesma forma que eu disse que o assistente tem que ter cartão e apito, o árbitro também ele pode ter um par de bandeira. E muitas vezes a gente tem isso como gasto. Isso não é gasto, não. Isso é investimento. Isso é prevenção. Professor. O bom profissional, ele anda preparado. O bom, porque aí eu vou trazer para um pouco da medicina, que não fazer um comparativo. Muitas vezes você vê um enfermeiro atendendo no posto de saúde. Ele não tem o conhecimento, né, técnico de um médico. Mas ele não pode ter ali alguma coisa para estar escutando o coração. Muitas vezes não é o posto que dá ele. Muitas vezes ele procurou se aprimorar e comprou o material dele. Então, se eu me pegar só no meu trivial, não, eu sou assistente, eu só pego, só tenho bandeira. E aí vamos trazer para dentro do campo de jogo. Eu sou assistente, só marco tiro de meta, tiro de canto e lateral. Você não vai marcar uma infração que está perto de você. Eu sou árbitro para que eu quero bandeira. Eu sou árbitro, só faço apitar. E se nesse caso que eu falei, o árbitro tivesse bandeira, precisaria ter rasgado a camisa? Não precisaria. Não. Depois se resolveria entre si, não chamaria atenção de quem estava fora, de quem foi a falha. Mas o jogo, o processo em si, não teria solução de continuidade ali. O jogo, se o jogo precisasse mesmo, foi feio, precisasse mesmo de uma intervenção com mais vezes com as bandeiras. E outra coisa, já ficou feio porque estava a equipe toda de preto e a arbitragem toda de preto. Já começou a não ter unidade naquela equipe. Já começou a demonstrar que faltou planejamento. E realmente faltou. Se tivesse sido planejamento... Era mais fácil botar o uniforme amarelo e rasgar a camisa preta, então. Positivo. Mas fizeram tudo ao contrário. Um erro, um abismo, puxa outro abismo. Daria errado do mesmo jeito, porque tem que ter a bandeira. Mas foi... Talvez a preta talvez a preta chamaria mais atenção logo do que a amarela. Talvez esse foi o entendimento. Pois não? Alguém quer participar? Pois não. Edson aqui, professor. Oi, Edson, vamos lá. Um exemplo recente do uniforme, acho que foi domingo agora. Teve o jogo Sport CRB, se eu não me engano. O árbitro foi de vermelho e o Sport estava de vermelho. E os comentários estavam escrachando. Foi justamente por causa disso, por causa do uniforme que estava fora do padrão. Sim, e aí eu vou dar um exemplo aqui. Alguém vai dizer assim, mas o patrocinador da Copa do Nordeste só deu aquele. Lembre-se que nós somos o quê? Os jogadores. E aí o que é que eu faço? Se eu sei que tem aquele que é parecido com o esporte, eu comunico a minha comissão que eu vou levar outras camisas. Tenho certeza que se coisar a comissão ia autorizar e entrar em contato. Óbvio, eu não estou dizendo que ocorreu isso. Eu estou trabalhando numa hipótese. Lembre-se. Por exemplo, vou dar um exemplo para o que aconteceu. Na apresentação de vocês, alguém me perguntou qual foi o grupo. Estavam com uma camisa que era fora do padrão da escola. Eu disse, não, por favor, usem aquela camisa da escola. Perfeito? Eu já tive uma solução imediata. E aí, mas aconteceu ali, é ruim para a arbitragem. Se eu tenho um uniforme vermelho, se eu vou botar um jogo CRB Sport e um vai entrar de vermelho, né? Aí, no caso, o Sport entrou com o tradicional dele, o CRB entrou com branco. Provavelmente, eu não assisti o jogo. Estou trabalhando na hipótese aí. Você pode até complementar, fica à vontade. Mas isso pega mal para a arbitragem. Com certeza. Falta planificação e plano de trabalho. Não estou criticando o colega, pode ser alguma, viu? Deixar bem claro. Estou falando de forma de plano de trabalho. Não sei o que ocorreu, não sei a questão da camisa, como foi tratada. Estou dando exemplo em cima do que Edson está me falando. Pois não? Alguém chamou também? Depois do Edson? Eu, Jayala. Oi, Jayala. Então, professor, você está falando aí de uniforme em relação. Eu participei de um amistoso que a gente sabia quais eram as cores dos times, mas aconteceu o seguinte, na hora de entrar em campo, que eu fui procurar saber qual eram as cores, um dos times, foi com um lançamento, mostrando, então, tipo, mudou, planificou, tipo, que a gente tinha planificado tudo, mas o certo é que a gente anda com quatro cores, então, ficou bem melhor, mas se a gente ia subir com a cor que a gente tinha combinado, já foi. Pronto, mas vocês tinham outro material? Tinha Tinha sim. Então pronto,
Só tá testificando o que eu falei. Olha, completando o que já ela falou aí. Cuidado com o material promocional, que pode ocorrer. Foi isso que aconteceu. No meu jogo de domingo, foi Sport contra o Bayer. Então, o Sport era o time da casa e o Bayer, como visitante, entrou em campo com a camisa vermelha. Nós já sabíamos a cor do material de cada equipe e sabia que o Sport entraria de branco. Porém, eles esperaram o time visitante entrar em campo de vermelho e também entrar em campo de vermelho para fazer aquela pressão psicológica em cima dos outros times. Falaram que não ia tirar, mas o regulamento diz que o time da casa que precisava, que tem que trocar o material. Pronto. Aí eles fizeram aquela pressão, atrasou a partida e eles fizeram a troca depois pela camisa branca. Perfeito. Boa participação. Jaiala, falando dois pontos positivos aí. O Edson também, obrigado pela participação. 2 pontos positivos, que nós temos que tirar para passar para o próximo slide. Já ela foi feliz que ela falou. Professor, eu planifiquei uma coisa, mas veio o profissional. Tinha outro? Tinha. E Alan falou uma palavrinha que tem que estar no nosso cotidiano. Regulamento. O árbitro precisa ler o regulamento da competição. Nós vamos ser testados. E aí, com muita tranquilidade, sem exagero, com autoridades anteriores. O regulamento da competição prevê no artigo tal, se souber no inciso tal, que a equipe mandando tem que trocar. Pronto. Vai atrasar o jogo? Vai. Coloque súmula atrás. Mas eu preciso o quê? Então, veja que o material nosso checklist é importante. Se já ela que já sabia as equipes, e a equipe trabalhou com ela, foi só com aquele material, porque achou que as duas equipes entrar com ela, tinham sido surpreendidos. Então, é importante que levem todo o material. Perfeito? Vamos passar aqui para o próximo slide. Alimentação. Chegou um ponto importante agora. Não sou doutora Márcia, mas só uma dica. Pessoal, cuidado com a alimentação em dia de jogo. Muito cuidado. Primeiro, não vá comer o que você não está acostumado a comer. Isso é óbvio. Seu organismo vai passar por um processo. Não vai ingerir energético se você não tem costume. Professor, o que tem a ver energético com a alimentação? Porque muitas vezes o hábito deixa de se alimentar para tomar Gatorade, tomar algum desenergético ali, porque vai correr demais. Cuidado. Seu organismo não está acostumado. Quando a gente fala da alimentação, procure ter uma alimentação saudável. Mesmo aqueles que, às vezes, não, professor, só gosto de comer meu feijão com farinha, mas cuidado para não ser exorbitante. Porque o feijão, ele contrai gases. Ele dá uma sensação de o organismo muito cheio, e você vai correr. Então, muito cuidado com a alimentação. Mas muito cuidado mesmo. Pode trazer sérias consequências? Pode. Talvez no amador, dando exemplo, não é desmerecendo, pessoal. Talvez no amador não dê a consequência de um profissional. Se você sai de um campo de jogo, deixou de terminar uma partida, porque eu ingeri aquele alimento, com certeza você vai ser cobrado. Porque você está vendo na escola, você vai ver quando você estiver na sua federação, que vai cuidado com a alimentação. Cuidado com a alimentação. Então, é importante. Se quiser exagerar um pouquinho, deixe para exagerar depois. Nós tínhamos aqui um aluno que na pizzaria ele comia 18 fatias, mas era depois dos presenciais. Sempre ele não ia presencial, ele não fazia isso. Então, assim, cuidado, né? Estou brincando um pouco, mas cuidado com a alimentação. É um fator importante. E aí, por exemplo, você vai fazer um jogo aí em Salvador, sabe que aí o pessoal tem culinária do acarajé, você vai comer acarajé antes do jogo. Primeiro, é uma feijoada de maçã. Primeiro, é uma comida forte. Se você não tiver acostumado o seu organismo, você vai sentir. Então, cuidado com a alimentação. Muito cuidado com a alimentação. Talvez tenha hábito que ele às vezes não aceita. Não, a alimentação não tem nada a ver, eu como do jeito que eu quero. Mas o grande hábito, você viu que a Neuza falou, mas ela segue ela não come carne, foi uma opção dela, não estou dizendo para ninguém deixar de comer carne, estou dizendo assim que foi uma opção que ela se sente bem, ela é um árbitro internacional. Vocês podem chegar ao árbitro, com certeza, todos que estão aí, mas a alimentação é um ponto importante. Não é só nem na vida da arbitragem, até para a gente mesmo, na nossa saúde. Então, é um tema que a gente precisa também ter cuidados relevantes aí no nosso dia a dia. Perfeito? Professor, aqui em Salvador, a galera é acostumada a comer feijoada antes de jogo. Feijoada, mocotó. Mas assim, a gente... Mocofato. Mas eu sei que no lado... Mas eu acho que o árbitro, que é CBF aí, ou Federação, ele não vai comer a feijoada, vai pro jogo. Com certeza ele não vai. Volto a dizer, não estou desmerecendo o amador, não. Leva quentinha, filho, para comer antes do jogo. Pronto. Mas, eu tô dizendo que eu já vi, eu já trabalhei com pessoas assim. Mas deixa eu dizer,
cuidado que tudo tem um preço. Não é uma comida recomendável. Você comer uma feijoada para ir pro jogo, entendeu? Não é uma comida recomendável. Então, assim, tem que ter como o senhor falou, professor, também, é questão de costume, né? Uma pessoa que não tem costume de fazer isso, se for fazer, ela pode se dar muito mal. A questão é que você já estão acostumado, aí já é outros 500. É isso, a galera aqui já está acostumada, entendeu? A questão é essa. Alan, na sexta-feira, deu aquela pasta lá de amendoim. Gostei, Alan. Em relação aos rádios, a competição começa o quarto. Vou começar a me organizar com aquele negócio também. Uma pessoa de cara investir e ter o Tem uma pergunta aqui do Fábio Tavares, que ele mandou no chat. Ele está perguntando sobre os rádios. Se é a competição que designa os rádios ou eu árbitro. Veja, Fábio. Tem federações que designam, mas tem árbitros que trabalham com o seu próprio rádio, já compraram o seu rádio. Nas competições nacionais, a CBF ela envia os rádios, né? Envia os rádios porque é um padrão de uma empresa só. Porque, às vezes, quando eu posso ter um tipo de um rádio, você ter outro tipo de rádio. Então, assim, se você investiu, que é um material seu que você está investindo, não é despesa. Se você está investindo, mesmo que a sua federação designe, mas você tem lá 4 rádios, 5 rádios e quer usar o seu rádio, não há nenhum tipo de problema. Mas, hoje, algumas federações elas já disponibilizam o material. Mas, logo no início, muitos árbitros eles compraram. Na CBF, ela designa o rádio para as competições. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. Chegada ao local da partida. Veja aí, todo mundo uniformizadozinho, padrão. Hoje não precisa mais chegar de terno para ir para o campo de jogo, né? Campo de jogo você vai, chega de calça, tactel, material aí que é a capa, fornece, camisa. E aí eu vou pro amador. Aí eu vou de bermuda, vou de boné. Não, pessoal. Vá também no padrão, tranquilo. Isadora falou, professor, eu vou com short, porque concordo, mas você não pode, mas eu já vi, quando eu vou no interior, eu sempre falo. Aí até o secretário falou uma vez, o senhor agora vai mudar aqui. O cara vai de boné, o cara vai de bermuda e senta no meio da equipe. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs esta noite aí, nós somos espelho para muita gente. Mesmo no amador, muitos queriam estar no seu local. E aí eu vou trazer o exemplo de Gideão. Muitos acham que Gideão exagera o terno. Mas eu não vou criticar ele. Mas eu também não vou concordar que você vai apitar vá se designado para uma partida, vá de bermuda, vá de camiseta regata, vá de boné. Não. Precisamos estar apresentável. Não chega lá. Todo mundo. Se chegar um torcedor de bermuda, não vai chamar atenção, não. Mas chegue no profissional. Chegue no estádio. Mesmo você, vou dar outro exemplo. Mesmo você não estando designado, vá de bermuda para o estádio para ver se não vão chamar atenção. Ivanei estava de bermuda lá no estádio. Com certeza. Então, a apresentação é importante no nosso local de chegada. Importantíssimo. Nós somos espelho para muita gente. Perfeito? Professor, mas assim, o short termo que eu falei, eu boto por baixo da calça. Eu entendi. Não, entendeu? Eu entendi. Eu estou beleza. Falando a questão de você trocar. Você já vai preparado. É isso que eu estou dizendo. Já vai preparado. Porque muitas vezes a gente chega aqui e não tem nem local para se trocar. Você tem que se trocar no meio de todo mundo. Eu ilustrei, já vai preparado. Eu só quis ilustrar que já vai preparado. E eu quis fazer o comparativo que não justifica alguém apitar de bermuda ou de chinela. Não precisa botar um sapato social, mais um tênis apresentável. Pronto, aí está todo mundo apresentável. Aí está todo mundo de tênis, está uma calça tactel, está uma camisa, mas está todo mundo no padrão. E aí você imagina um de calça, de bermuda, camisa regada. Então, mesmo no amador, eu falo sempre o tema, do amador ao profissional. Mesmo no amador, eu posso me comportar como profissional, né? Eu fui num dos interiores deles e disse, inclusive tem fábricas de uniforme. Eu chamei o secretário e disse, olha, o senhor pode pegar um patrocinador e botar uma camisa polo, botar uma calça apresentável. Não adianta a gente vir aqui dar um curso de atualização, né? Eles não vão para a federação, não vão para a CBF. Não, mas não é porque eu sou amador, eu tenho que me comportar a vida toda como amador. Eu sou amador. A competição é amadora, mas me corrigindo, a competição é amadora, mas eu posso me comportar como profissional. E como é que eu vou mudar esse meu conceito? Nos meus vestimentos, na minha forma de atuar no campo de jogo. E aí é um slide desta noite aqui dizendo, chegada ao local da partida. Está todo mundo padronizado. Perfeito? Posso completar aí, professor? Sim, pois não. Vamos lá. A ideia de fazer a camisa preta foi justamente essa, para que a gente possa viajar de uma forma padronizada, não viajar de forma aleatória.
Nós estamos indo para um curso, nós estamos indo para um encontro de uma entidade e as pessoas, quando veem a gente, já veem de uma forma diferente. E você estando padronizado, eles vão olhar para você de outra forma. Perfeito. Ô Alan, me permita aqui, professor. Essa padronização da gente, eu parei num local, a mulher perguntou se eu era jogador. Geralmente o pessoal não acha que muito que é arbitragem. Acha que é jogador. Alan e todos. Quero aproveitar todos que incorporaram essa ideia. Parabenizo vocês pela padronização, viu? Fico muito feliz aí. Parabéns. Parabéns mesmo. Perfeito? Podemos passar para o próximo? É Márcio. Oi, Márcio. Pois não? Eu tava aí em Aracaju, aí na rodoviária. Sim. Aí eu tava com a camisa preta que a Alan falou aí e a calça preta, né? Sim. Aí o rapaz falou, rapaz, você é árbitro? Eu falei, sou. Você não, ele foi, sou de Salvador, Bahia. E veio apitar aqui? Eu tô aqui fazendo curso. Falei isso mesmo, fazendo curso. Mas já chamou a atenção da padronização. Com certeza, nossas vestimentas... Não é que ninguém seja visto pelas roupas, né? Melhor nem pior, não é isso. Mas não falando de padronização, de local, de pessoas públicas. Nós somos pessoas públicas. Perfeito? Alguém chamou aí depois do Márcio, por favor, quem fala? Foi Leandro, professor. Boa noite a todos. Oi, Leandro, boa noite. Essa semana aconteceu exatamente o que o senhor acabou de citar. O colega chegou, porque foi amador, ele foi de uma forma que completamente diferente como ele iria para um campeonato profissional. E aí eu cheguei, conversei com ele, assim, uma pessoa, quando sabe ouvir é diferente, porque eu ouvi uma frase que a gente conhece o ser humano no arriar das malas, né? E quando a vestimenta da gente chegando no campeonato faz toda a diferença. Sem dizer as informações que rolam pelos bastidores referente ao determinado árbitro. Da mesma forma que eles elogiam. E ele é árbitro profissional? Não. Sei. Não precisa dizer o nome, não. Da mesma forma que eles elogiam quando a gente chega no padrão, eles criticam também quando a gente acaba tratando o amador diferente de uma forma diferente quando a gente chega no profissional. Perfeito, Leandro. E aproveitando que você está falando aí, vou dar um exemplo agora. Eu sempre gosto de trazer exemplos práticos, mesmo que eu não tenha vivido, mas são exemplos que a gente vê. E aí eu vou dizer o seguinte agora. Por isso que eu perguntei se ele é profissional. Porque se ele fosse profissional, ele estava dando um mau exemplo. A gente não pode subestimar. Lembra que eu falei? Não subestime nenhum jogo que seja designado. Segundo, hoje os senhores e as senhoras são alunos do curso de formação de árbitro. Vocês estão sendo vistos com outros olhos. Não tenha dúvida. Qualquer deslize de vocês, a chamação está no curso de árbitro. Então, cuidado. Essa questão que o Leandro falou. Procurem uma identidade de vocês. Procurem um padrão. E aí, eu parabenizo vocês, né, com a questão da padronização. Agora, cuidado também com o uso da camisa. Vou dar um exemplo. Acabou a jornada, tu quer... Vou chegar no pilar social, para a gente não adiantar. Vamos para o próximo, no pilar social a gente fala. Passeio tático e vistoria no campo de jogo. Os membros da equipe de arbitragem devem percorrer o campo de jogo, né? A gente já falou lá, naquela hora do